Falar um pouco de clube do golfinho é falar da minha infância, falar das minhas primeiras experiências sociais, talvez. E eu lembro que a gente decidiu ir nadar no golfinho porque logo na minha primeira infância eu fui diagnosticada com asma e o pediatra da mãe orientou que a gente buscasse um clube de natação que seria a melhor condição, melhor situação, melhor remédio para mim naquele momento, né? E sou eu e mais 3 irmãos, né? O Luiz, a Kátia e o Lucy. E a mãe então decide procurar um clube de natação. A gente morava no Vista Alegre e o golfinho apareceu aí no nosso mapa e a gente começou a nadar no golfinho. Eu tinha 6 anos e era louca por piscina, enlouquecia estar ali nadando, gostava muito disso. Eu lembro que a mãe deixava a gente bem cedo, ela tinha que trabalhar, então às 8 da manhã a gente ia, e era até engraçado porque a gente ia de touca, de roupão, de chinelo, a gente já chegava no clube vestido e a gente ficava até o meio-dia. Então a gente tinha nosso treino, a gente tinha nossa aula de natação e depois a gente ficava no clube, desfrutando do clube, aproveitando, brincando, se relacionando, conversando. Aquilo era a nossa segunda casa. Por muito tempo o Clube do Golfinho foi um lugar de contenção, de diversão e de segunda casa mesmo, né? As lembranças são muitas, né? São muitos anos de natação e às vezes elas vêm meio confusas, eu não lembro muito bem as datas, mas eu acho que é uma das melhores lembranças que eu tenho, talvez a primeira mais relevante, foi quando eu fui no meu primeiro campeonato brasileiro infantil, nunca tinha ido, eu tinha estreado naquele ano, e eu acho que eu estava com 10 para 11 anos, a Missima era a minha técnica, e eu não tinha a menor ideia do que era um campeonato brasileiro. Até aquele momento eu tinha competido em campeonatos regionais e tinha sido bastante fácil. Eu achei que chegar no brasileiro ia ser parecido. E eu lembro das meninas conversando comigo da equipe, dizendo: Cris, não é a mesma coisa. Elas estavam preocupadas, né, que eu não me decepcionasse, mas enfim, eu estava decidida que ia ganhar, porque eu já tinha ganhado todas, ia ser fácil. E tinha feito uma aposta com o Luiz, com o meu irmão mais velho, e achei que ia ser simples, né? Quando eu chego lá, a coisa não era tão simples assim. E me deu um medo, tudo, e eu lembro que a Missima simplesmente me explicou, disse: olha, Cris, você vai nadar os 100 metros, quando você vê a cordinha, aquela cordinha dos 12 últimos metros, você faz tudo que quer dizer, gasta toda a tua energia, manda ver porque é o último pedaço da prova. E foi tal qual, eu nadei tranquila até a cordinha, e da cordinha eu lembrei do que a Missima tinha me falado, e resulta que eu tirei primeiro lugar. Então foi uma experiência muito interessante e uma lembrança muito marcante, né? Para mim, outra lembrança que foi bastante marcante ainda nos meus primeiros anos, eu era infantil B, tinha nessa época 13 anos, o Campeonato Brasileiro em Goiânia, e tinha treinado aquele ano, tinha me esforçado, estava preparada, e nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, eu bato recorde, não só do Campeonato Brasileiro, mas o recorde nacional absoluto, né? Eu fui índice técnico e foi como que ali marcou também um tempo novo na minha carreira, de começar a me dedicar de outra maneira e de pensar em seleção brasileira. Foi a partir daí. As pessoas que mais me se aproximaram, que foram muito próximas de mim, principalmente na segunda etapa, onde a maioria já tinha parado de nadar ou já não estava mais tão envolvido, foi a Clau Sprengel e a Miriam Arthur McQueen, né? Que nós fomos muito próximas, muito tempo, a gente compartilhou muitas coisas juntas, viajamos, hotéis, treinamentos, foram pessoas muito próximas, e também o Pio, Rogério Romero, que foi um companheiro aí próximo de seleção brasileira, de me acompanhar. Então são as pessoas que mais estiveram próximas. Logicamente tem muitas dificuldades, né? Nesse caminho a gente encara situações difíceis, superação, medos, desafios, e eu lembro de uma situação pontual já no final da minha carreira. Em 91 eu tinha sido selecionada para o Campeonato Pan-Americano de Cuba, e era em agosto, se eu não me engano, o Pan-Americano ou antes.
mas eu lembro que nesse inverno as piscinas não estavam abertas, o Golfinho não tinha piscina aquecida, o Curitibano por alguma razão também não tinha, e eu tinha que treinar em um outro clube, que eu não lembro o nome agora, nesse momento era no Champanhar, e todos os dias, eu imagino que mais ou menos durante um mês eu treinei sozinha. E isso é uma coisa que é uma característica da natação, né? A solidão, o solitário que você interage muito pouco. Então o Daniel era meu técnico, me acompanhava assim, mas eu lembro desse período contando azulejo, contando braçada e que parecia que nunca terminava, então foi uma dificuldade, mas no final resultou em um resultado muito bom. Lembranças difíceis sempre tem a ver com fracassos, né? Fracassos, dores, incapacidades, limitações. E eu lembro pontualmente num Troféu Brasil, que eu tinha treinado muito aquele ano e eu estava muito certa, acho que eu estava mais ou menos com os meus 15 aí, muito certa de que eu ia ter um bom resultado naquele Troféu Brasil. A parte tinham várias competições durante aquele ano e esse Troféu Brasil era eliminatória para essas competições. E na eliminatória desse Troféu Brasil eu quase não me classifico. E foi um negócio assustador, porque realmente eu não esperava. E não foi porque eu errei a mão, não foi porque eu estava tranquila e não dei o que eu tinha que dar, mas realmente eu terminei a prova muito cansada e muito desgastada. E para ajudar, a prova ia ser filmada, a final ia ser filmada no dia seguinte. E todo mundo ia ver, e eu estava certa que ia ser um desastre. No final não foi, mas foi uma situação uma lembrança bem difícil de eu estar numa situação que eu via que todo o esforço que eu tinha feito não ia resultar. No final terminou bem, mas não foi fácil igual. O mais significativo, eu acho, na trajetória de um atleta é a capacidade de superação, é a insistência, é superar a dor e seguir adiante, é se autoconhecer, aprender a ter domínio próprio, de você poder lidar com as suas emoções, perder o medo do desconhecido, perder o medo do que é difícil. E eu acho que isso é o mais importante, o mais significativo na minha trajetória. Porque, de verdade, os títulos, os prêmios, eles são legais, a gente contabiliza, a gente conta, mas isso são coisas passageiras. Os meus recordes já deixaram de ser recordes, as minhas medalhas já ficaram para trás, agora já é história. Mas o que fica é esse ensinamento, né? Esse aprendizado de poder se superar, de não ter medo, de poder empreender. E eu acho que isso foi o mais importante na minha trajetória, aprender a me superar, aprender a me conhecer. Eu parei de nadar em meados de 93, 94, me casei em 1991, já tem quase 26 anos que eu tô casada. Logo depois de casada eu continuei nadando, mas já não estava no mesmo ritmo. E foi uma coisa mais ou menos progressiva, entrada na faculdade, procura de trabalho, emprego. Não dava para me manter economicamente, eu também não estava muito disposta, então eu parei de nadar mais ou menos por isso, né? Pessoa importante, fundamental na minha trajetória são várias, né? Desde todas as famílias do Golfinho, e eu não quero citar elas para não esquecer de ninguém, como família, né? A gente se apoiava, a gente estava junto, os pais sempre estavam acompanhando a gente, mas pontualmente eu acho que a Missima, minha primeira técnica, que viu em mim um potencial e não afrouxou, ela foi dura comigo, muitas vezes ela era, eu acho um pouco dura demais, mas enfim, ela tirou o melhor de mim. E depois o Daniel Volokita, que foi mais que um técnico, foi um amigo, um professor, um mestre, uma referência, sempre me apoiou, respeitou meus pensamentos, a maneira como eu conduzia a minha vida. E o Daniel realmente foi uma pessoa fundamental, assim como as minhas companheiras de piscina, que sempre estiveram do meu lado. Pensar no Clube do Golfinho é pensar em infância, pensar em diversão, pensar em primeiros anos, pensar em base. Isso é Golfinho para mim. Foi a incubadora, né? Como eu dizia, eu acho que aí eu aprendi a ser gente, aí eu aprendi a enfrentar meus medos, aí eu aprendi a me superar, aí eu aprendi a ser o que eu sou hoje, sem dúvida, muitos anos depois, né? E que me fez ser um expoente na natação. Não sei, eu acho que eu fui brindada com um talento, sim.
Tinha um talento nato. E uma época, né, em que o golfinho estava nos seus melhores anos, técnicos comprometidos, um clube comprometido, um ambiente de contenção. Eu acho que tudo isso colaborou para que eu pudesse chegar ao lugar onde eu cheguei. Acho que é isso. Eu diria para os futuros nadadores que aproveitem essa etapa da sua vida, né? São épocas que você está construindo valores, construindo seu caráter, sua personalidade, mas além das conquistas mensuráveis, não despreze as conquistas internas, porque essas são as que vão perdurar na sua vida.